Fala vizinhos, tudo bem? Você já criou sua conta no Shopee, já está com uma conta bombando no Mercado Livre, você já entende tudo de Facebook Ads e de Google Ads, ou seja, está vendendo pra caramba. Tudo resolvido ou não? Não sei. Os gastos aumentam quando as vendas aumentam. A minha forma de receber influencia no meu resultado. As minhas compras podem me lascar. E você sabe como tudo isso acontece? No assunto dessa semana, agora eu vendo. Mas será que só isso basta? Então, vender mais resolve tudo? Será? Você que aí comprou aquele treinamento, né? Agora vai vender muito na sua empresa e todos os problemas vão se acabar. Então fica aí e bora. Olá vizinhos, bem-vindo à nossa comunidade CETEC, aqui o professor Vanirzão, e no assunto da semana vamos falar sobre aquelas abordagens que você recebe praticamente todo dia, sobre vender mais, sobre ficar milionário, sobre gestão mais fácil, sobre trabalhar com estoque zero, enfim, rapaz do gás, tem coisa, hein? Eu acho que sim. Então, toda semana você vai receber uma, duas, três abordagens. Eu, no meu caso, pelo menos eu recebo uma por dia, dizendo que pronto, seus problemas acabaram e agora pode ficar tranquilo que vender, eu vou te ensinar tudo sobre isso. Será que somente vender basta? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E antes de tudo, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição e compartilhar esse vídeo com quem estiver precisando, beleza? Então, bora pro assunto. Você já passou por alguma situação onde as suas vendas cresciam e realmente você ia no seu caixa e não encontrava valores, não encontrava dinheiro, estava com dificuldade para pagar o seu fornecedor e até atrasava alguns compromissos? Isso às vezes ocorre no dia a dia nosso, né? E a gente está vendendo, né? É que em volta, no entorno relacionado às vendas, existem muitos fatores que nós vamos comentar nesse vídeo hoje que podem influenciar de forma positiva ou negativa dependendo da atenção que você der. Então essas dicas são muito importantes para você realmente vender e fazer acontecer, fazer diferente aí na sua empresa. Se você já passou por uma situação semelhante, deixa lá nos comentários como é que foi, como você resolveu, o que você descobriu que ajudou você a resolver esse problemão que é ficar sem grana, né? Ajuda a comunidade aí, vamos ajudar os vizinhos com mais dicas do que a gente está passando aqui nesse vídeo. Deixe seus comentários e colabora com o nosso canal. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender. Eu vendi muito, mas eu apurei corretamente o meu preço de venda? Se você não sabe ainda quanto de margem bruta você ganha numa venda, vizinho, alerta vermelho, hein? Você está em iminência de quebrar. Há uma diferença muito grande entre preço de compra e preço de custo. O custo é ele já dentro da sua empresa, prontinho para receber aquela margem de lucro e ser vendido ao cliente. O preço de compra é aquele que participou da sua cotação. Você ligou no seu fornecedor e ele te passou o preço do seu produto que você ia comprar, sem frete, sem nada, sem impostos. Então, a primeira coisa é saber qual de verdade é a margem de lucro que você tem na venda que você vai fazer. Se você não tem essa informação, temos alguns vídeos que podem te auxiliar aí na nossa lista da comunidade CETEC, ok? Outra situação, nós vemos aí muitos cursos que prometem fazer milagres com relação a você vender muito um produto que dá lá, por exemplo, 300% de margem, 200% de margem e você vai faturar 15 mil rapidinho por mês. Então, faturar não quer dizer ganhar 15 mil, tá? Então não se encante muito, de repente você pode faturar 15 e gastar 20. Então, antes de fazer esse curso, você precisa situar a condição de margem dos seus produtos, para daí sim entrar lá nas plataformas de venda e preencherem as planilhas de comissionamento, de margem e aí apurar o seu preço de lucro. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Eu coloquei o meu preço lá na plataforma de venda, lá no Marketplace, né? Um exemplo como o Mercado Livre, e o meu preço ficou muito maior que o dos concorrentes. Qual será o problema? Por isso que antes de você comprar o produto, você precisa saber fazer toda a composição do preço, porque de repente não compensa você comprar esse produto. O segredo de uma boa venda começa na compra. Então, uma boa compra é sinônimo de uma boa venda, uma venda sadia, uma venda com lucratividade. Então, você precisa fazer o esquema inverso, de trás para frente. A partir do preço que você vai possivelmente comprar do seu fornecedor, você verifica se você vai ter a margem condizente no momento da venda ou é melhor você comprar algum outro tipo de produto ao invés de correr esse risco. Outro exemplo que acontece muito para você vender muito e não resolver a sua questão financeira é: vendi muito, mas tive muito gastos no mês e não deu tempo de acompanhar.
Essa situação é muito comum, mais do que vocês pensam. As pessoas vão fazendo vendas, os custos vão aumentando quando as vendas aumentam. A gente já comentou sobre isso em alguns vídeos e nesse também. Então, é uma questão realmente de estar percebendo o ambiente de compra e venda, se está realmente sobrando alguma margem para ter lucro. Lucro líquido é aquilo que sobra depois que você pagou tudo, inclusive seu salário. Salário não é lucro, salário é pro labore. Então, você precisa estar atento no dia a dia antes que o seu mês acabe para ver se as contas estão em equilíbrio, senão vai vender e não ter resultado, porque gastou-se mais do que recebeu. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo sobre recebido e sobre pago, ok? Outra situação muito comum que acontece no dia a dia das empresas é: vendi muito, mas comprei demais. É verdade. As pessoas compram e não tem controle na conta fornecedores. Então, se você vende produtos, uma das maiores contas, se não for salário, é fornecedores. Você precisa definir um percentual dos seus fornecedores no dia a dia da sua empresa para que você tenha um controle. Porque, por exemplo, se o seu recebimento é de 40 mil, isso significa que você tem 20 mil à vista, se a meta do seu fornecedor for de 50%. Se já começa o mês, por exemplo, com 4 mil reais a pagar, o poder seu de compra à vista, então, naquele mês, é de 16 mil reais e não daqueles 20 mil que você achou que ia ter. Então, só esses 4 mil já, de repente, foi o lucro líquido seu que vazou. Aí você vendeu e não viu a cor do dinheiro. Essa também pode ser uma outra possibilidade. Uma certa vez, atendendo uma empresa no ramo farmacêutico, a proprietária me ligou dizendo: Vani, meu Deus, eu acabei com a minha reserva, tinha um reservinha no banco, foi tudo pro vinagre, e agora eu estou aqui desesperado, não sei o que está acontecendo, acho que a gente está fazendo não está certo, não está dando certo. Tem como você dar um pulinho aqui? Corri lá, porque ela estava realmente desesperada, chegando lá, apuração vem, apuração vai, 128% do faturamento comprometido com compra. Tinha muitas compras que iriam vender naquele mês, e aí o comprador aproveitou aquelas promoções imperdíveis e gastou 128% do faturamento, ou seja, o faturamento inteiro mais 28% do mês seguinte só na conta fornecedores. Então, e o restante todo que tinha que pagar folha de pagamento, tinha que ter lucro também. Lucro com 128%, você já sabe, né? Levou um prejuízo gigantesco naquele mês que vai levar uns 2, 3 meses para recuperar. Por isso que todo mês você tem que estar atento. Um vacilo em um mês, às vezes o prazo para recuperação é muito distante e você vai se dar mal. Então, a sua conta fornecedores ela precisa ter essa meta, essa dimensão. Pode ser maior? Quanto maior o faturamento, sim, a conta fornecedores pode aumentar um pouco. Porém, você tem que acompanhar e definir para os outros custos e acompanhar também os outros custos. Por exemplo, se fornecedores é 60% do seu faturamento, administrar de forma ferrenha os outros 40%. Porque, por exemplo, você tem uma margem que sobra de 40% do seu lucro, tirando a conta fornecedores. Beleza. Se você for o as, o cara do financeiro, o cara que realmente presta atenção em tudo na sua empresa, se você tiver 20% de lucro, você só gastou 20% para tocar a empresa inteira. Então, olha só, tem gente que fala, eu tenho 47% de lucro, eu tenho 70% de lucro. Ganhes 80% de lucro. Eu vou fazer uma promoção, eu vou dar 70% de desconto. Cuidado. Para ter hoje 10, 15% de lucro, você tem que ser muito, muito bom. E acredite, 10, 15% de lucro é um lucraço, se é que existe essa palavra. Então, se você pegar como parâmetro a poupança, é fantástico, é melhor que muitos investimentos aí que são vendidos. Por isso que eu defendo tanto o empreendedorismo, porque ele bem feito, ele é melhor que muitos investimentos, e o risco é só de você vacilar. Falando em vacilar, não vacile, se inscreve, curte esse vídeo para o YouTube deixar a gente na sua vida e compartilha com os vizinhos teimosos que eu vou citar agora no exemplo a seguir. Então essa vai para eles, hein? Eu vendi muito, mas foi em nota promissória, foi fiado e foi em cheque. Uma perda de tempo. Eu já participei de algumas empresas que teimavam, por exemplo, em vender em nota promissória e foram vendendo até quebrar. É uma questão realmente de preenchimento errado, uma questão de realmente a pessoa não vai pagar. Você, se for negativar, tem custas advocatícias muito elevadas.
Então as pessoas foram vendendo, por quê? Porque as outras grandes empresas não faziam essa condição de pagamento. E como eu estava com restrição, eu comprei de você. Olha só os casos que eu já ouvi falar, hein? Então é muito complicado essas 3 condições de pagamento. Ah, Vanerzão, mas o cheque é muito ruim? Não, o cheque não é muito ruim. Mas o que eu aconselho é você observar algumas dicas que eu vou passar no momento de você receber o cheque, que são essas. Para você aceitar o cheque então do seu cliente, eu aconselho que a conta seja aberta mais do que 1 ano, ou seja, que ele seja correntista do banco há mais de 1 ano, com o número do CPF no cheque, com o DI, o RG no cheque e a data da abertura da conta. Quando for do próprio emitente, ou seja, cheque de terceiros, nada. Com a apresentação do RG quando for exigido e somente no valor da compra, porque tem gente que ainda faz, além de fazer a venda a cheque, ainda volta troco. E se bobear, ainda dá o cheque predatado. Como você é burro? Que coisa absurda. Então, olha só, o que diz a Federação Brasileira dos Bancos? Ele diz que em 2021, o número de cheques devolvidos sem fundos, por conta encerrada, por prática espúria, assustado ou revogado, foi de 18,6 milhões. E se você ler depois com calma a reportagem, você vai ver que caiu o número de cheques sem fundos. Porém, com a adesão maior das pessoas ao Pix, hoje 71% dos brasileiros aderem ao Pix, fez com que a utilização, por exemplo, dos cheques despencasse. Então, é uma questão realmente da forma que você oferece as formas de pagamento para o seu cliente. Se o cliente pergunta assim, e aí, como é que eu pago? Dinheiro, primeiro lugar, Pix, segundo lugar, cartão de crédito, terceiro lugar, cartão de débito, quarto lugar. Você oferece 4 condições. Se os bens de consumo forem de preços maiores, entre com financiamento através de uma instituição financeira, por exemplo, onde a aprovação é feita direto da própria financeira para o cliente. Mas eu desaconselho para você realmente ver o lucro aparecer vendendo muito, a questão de não aceitar mais nota promissória, fiado, então nem se fala. Eu trabalhei numa empresa que tinha um jargão que falava quem quer comprar fiado e falava o nome da empresa. Ela foi vendendo fiado até quebrar. Por quê? Porque o importante era vender. E o importante não é vender, o importante é vender e receber. É facinho de você perceber quando isso está acontecendo. O seu setor de cobrança está trabalhando mais que o seu setor de vendas. Se isso está acontecendo, meu amigo, meu vizinho, minha vizinha, para imediatamente de fazer o que você está fazendo com relação às vendas e vai adequar a sua gestão financeira, o seu fluxo de caixa aí. É igual, por exemplo, quando você chega na empresa e o cara do compras está vendo o fornecedor tirar pedido na gôndola. Quem tem que saber as quantidades é você, meu querido. Vamos fazer um vídeo sobre compras aqui nesse canal, por isso não perca nenhum vídeo. Eu vou deixar então no link da descrição alguns vídeos que podem te ajudar a melhorar ainda mais as dicas que a gente passou aqui nesse vídeo, ok? Tá bom. Então é isso, vizinho, então é isso, vizinha. Espero que nós tenhamos contribuído um pouquinho mais para o seu dia a dia, da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um grande abraço aqui da nossa comunidade CTEC.